Deus é um Deus que sempre faz a sua parte. Agora, como nós respondemos a um Deus que faz a sua parte? A grande pergunta, a grande questão é essa, meus irmãos. Nessa noite estamos debaixo da convicção de que existe um Deus que cuida de nós, que nos chama para perto, que quer enxugar as nossas lágrimas, que quer trazer sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Mas como nós respondemos a esse amor extravagante? Essa noite a ministração da palavra vai falar sobre uma devoção extravagante. Nós precisamos responder à altura. Da mesma forma como Deus enviou o seu Filho para perdoar você dos seus pecados, te libertou da morte, te livrou da condenação, qual é a sua resposta diante de tanto amor que lhe foi dado? Que você tenha um amor extravagante no seu coração, para que você viva toda a promessa que Ele tem para estabelecer sobre você. Feche seus olhos, eu quero orar sobre a sua vida agora. Coloque a mão sobre o seu coração. É uma devoção extravagante que Deus te pede nessa noite. É uma entrega completa. Vamos lá, será que você pode orar ao Senhor agora? Você precisa de um milagre, eu sei que Deus cumpre, eu sei que Deus faz. Mas aqueles que têm fome e sede, a Bíblia diz que serão saciados. Qual é a tua entrega nessa noite? O que é que você tem para ofertar ao Senhor? O Senhor espera de você um amor extravagante. Você não saiu da sua casa para receber algo apenas de Deus. Você saiu da sua casa para entregar um amor extravagante ao seu Pai. Espírito Santo de Deus, ó Pai, nessa noite nós desejamos ouvir a sua voz. Nós pedimos pela tua presença. O Senhor cumpre o combinado. O Senhor não mente em tuas promessas. Mas nós queremos responder à altura nessa noite. Nós queremos te entregar as nossas vidas. Quantos aqui anseiam entregar a sua vida ao coração do Pai? Nós queremos te entregar o nosso tempo. Nós queremos te entregar a nossa vida em devoção. Nós queremos te amar mais, Jesus. Nos ensina nessa noite a abrir mão dos nossos próprios prazeres para viver a sua vontade. Porque é nessa troca, onde o Senhor cumpre com a tua promessa, que nós desejamos estar vivendo de acordo com as tuas expectativas. Então nós nos rendemos nessa noite. Se o Senhor quer o nosso coração, aqui está o nosso coração. Se o Senhor deseja o nosso tempo, aqui está o nosso tempo. Se o Senhor deseja a nossa família, aqui está a minha família em tuas mãos, Senhor. O que é que o Senhor espera de nós? Estamos com as mãos abertas para te entregar, porque teu é o reino, tua é a glória, para sempre e eternamente. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. É sobre uma devoção extravagante. É sobre um Deus que cumpre com a sua palavra, e você respondendo à altura daquele que tudo faz. Então o Senhor, Ele é tão bom que em sua infinita graça e misericórdia, Ele sempre demonstrou claramente o seu amor pelo homem. Desde o princípio, ao criar o homem, Ele coloca o homem no jardim. Qual jardim é esse? O jardim do Éden. Quantos aqui sabem o significado do jardim do Éden? O jardim do Éden é uma terra de muitas delícias. Então Deus já cria o homem, coloca o homem no jardim, em uma terra boa para se relacionar com o homem. Olha a bondade de Deus, olha a fidelidade de Deus para com o homem. Aí Deus faz uma promessa a Israel: eu vou te dar uma terra. Deus fala sobre uma terra prometida. Mas essa terra era uma terra ruim, gente? Sim ou não? Me ajudem, vamos acordar. Uma devoção extravagante nessa noite. Essa terra era uma terra boa ou uma terra ruim? Boa. Terra boa. Era uma terra que emanava leite e mel. Deus novamente sendo excelente com o homem no tratamento. Deus novamente qualificando o seu relacionamento para com o homem, demonstrando a sua bondade para com o homem. O Senhor Jesus, ao morrer naquela cruz, Ele possibilita que eu e você, nós pudéssemos viver uma vida em abundância. Porque João 10, versículo 10 vai dizer: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Nós temos um adversário, Satanás, mas ele já foi colocado debaixo dos nossos pés. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas veio Jesus, e Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Jesus novamente mostra: eu vim me relacionar com vocês sendo extravagante na minha entrega com vocês. Presta atenção.
Existe uma extravagância do amor de Deus sendo liberado nessa noite, e tem gente disperso, tem gente olhando para o lado, tem gente confuso, tem gente com sono, tem gente apático. O amor de Deus está aqui de uma maneira extravagante, e reaja de uma maneira extravagante para tocar nas orlas das vestes do Senhor e ser curado, e ser sarado, e ser transformado. Porque se Ele está aqui, eu tenho que dançar assim como Davi dançou. Se Ele está aqui, eu tenho que me alegrar. Não existe fraqueza nenhuma, não existe preocupação nenhuma, não existe ansiedade alguma capaz de tirar os meus olhos do meu amado, porque Ele me amou primeiro, e eu respondo de uma maneira extravagante. Ele é fiel. E quando eu falho, pastor, e quando eu erro, pastor, Deus continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2, versículo 13: se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Repita comigo: Deus é fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Deus está olhando para você nessa noite, Ele está falando: eu sou fiel. Essa palavra me pegou a semana toda, porque eu comecei a refletir a respeito das minhas atitudes, e parecia que nessa extravagância do amor de Deus que era liberado sobre mim, eu estava entregando muito pouco para Ele. Ele falou comigo: olha, saiba que eu sou fiel independente de você. Vamos começar desse jeito, porque quando o homem peca, a depravação é total. Todos pecaram e foram destituídos da glória, mas veio o plano da salvação sobre nós. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós no Calvário. Então a gente pode se alegrar nessa noite de saber que Deus é fiel. Teve uma música que bateu na minha mente, no meu coração a semana toda. Aquela canção, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Vamos cantar toda a igreja. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. O nosso Deus é um Deus fiel. Nessa troca eu sempre pego, irmão. Eu não consigo ser mais justo que Ele, eu não consigo ser mais fiel do que Ele. Mas glória a Deus, porque a justificação veio pela fé. Você crê que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Sim ou não? Então Ele te absolveu da condenação. Olha como ficou fácil para a gente. Mas ainda assim a gente tem errado, a gente não tem sido extravagante. A gente tem entregado o mínimo necessário, achando que muitas vezes estamos fazendo muita coisa. Aí tem gente que chega para mim, uma das perguntas que eu mais gostaria de receber, mas eu não recebo essa pergunta. Tem gente que chega raríssimas vezes para mim e fala: pastor, por que não dá mais do que 10%? Isso é raro. Geralmente é: por que 10%? Não é? Agora, por que não mais de 10% mediante tudo aquilo que Ele fez por mim? Pastor, por que não orar mais de 2 horas por dia? Eu não recebo isso. Pastor, por que eu sirvo só em um ministério? Eu gostaria de servir mais. Eu gostaria que nós entendêssemos que Jesus já nos deu tudo, e a gente tem achado que o mínimo necessário que a gente faz já é muita coisa. Acorda para a vida. Se Jesus não tivesse pago um alto preço naquela cruz por você, nem aqui você estaria, você já estaria condenado ao inferno. Mas glória a Deus pela fidelidade do Senhor. Reaja de maneira extravagante, porque na hora da gente fazer pedidos ao Senhor, a gente quer algo extravagante, sim ou não? Sim. A gente fala: Senhor, eu quero o melhor dessa terra, sim ou não? Eu faço esse pedido a Deus. Senhor, eu quero uma esposa incrível. Cadê os solteiros? Os irmãos são solteiros aqui. Ninguém ora por uma esposa mais ou menos, né? Senhor, me dá uma esposa meieira. Senhor, me dá uma esposa que não lê a Bíblia. Me dá uma esposa que não é sábia. Quem ora assim? Ninguém ora assim. Como é que é a oração? As mulheres: Deus, me dá um varão justo, segundo o coração de Deus. Tu não ora: me dá um varão preguiçoso que não trabalha. Você não ora desse jeito.
Você é extravagante no seu pedido, sim ou não? Então, para pedir, para fazer uma requisição, você é extravagante. Agora, quando essa extravagância é exigida de você, aí você baixa a cabeça, fala: não, aí não, Deus, aí eu não faço. Aí eu pedi a Deus, orei muito, aí tá aí meu presente, minha esposa aí. Fiz um pedido extravagante e avancei para viver uma fé extravagante, e Deus me presenteou. E eu sei que Deus, em todas as áreas da sua vida, Ele tem uma bênção para você. Mas reaja da mesma forma a qual Ele quer te entregar. Se Ele tem uma bênção abundante sobre a sua vida, esteja disponível a entregar tudo a Deus de forma abundante também. Você quer ver um milagre? Entregue ao Senhor a sua vida. O que é que eu, pecador, posso entregar ao Senhor? A minha vida. Muito além de dinheiro, muito além de tempo, muito além de renúncias da minha obra carnal, eu tenho que entregar a minha vida ao Senhor. E tem um homem na Bíblia, qual eu muito me alegro, coração extravagante 100%. Quem aqui consegue chutar? Um homem de Deus extravagante. Quem era esse homem? O mais extravagante de todos? Davi, né? O apóstolo Paulo também, a galera citou Paulo aí. A qual o Senhor reconheceu. O Senhor olhou para Davi, falou: homem segundo o meu coração. Tinha determinados momentos da Bíblia que a relação de Davi com Deus era como se Davi surpreendesse a Deus, de tanto que ele tinha uma vida em devoção a Deus. Imagine a tua vida de devoção ser tão extravagante que as tuas ações vão ser capazes de surpreender a Deus. Quantos aqui querem viver nesse nível de extravagância? Eu quero. 2 Samuel 6, versículo 12. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 6, 12. Nós iremos ler até o versículo 15. E avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertence por causa da arca de Deus. Então Davi foi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Responde comigo: com alegria. Sucedeu que, quando eles levavam a arca do Senhor, tinha andado 6 passos, sacrificava bois e carneiros, e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava vestido com um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel traziam a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. A Bíblia diz que Davi, ao trazer a arca, ao saber que a arca da aliança estava retornando para Israel, para sua casa, ele dançou com toda a sua força. Ele virou tipo aqueles pentecostais, sabe, irmãos? Davi dançou, Davi se alegrou, Davi foi. Davi, como rei, na frente dos seus servos, se despiu, pagou mico na frente da galera. Mas ele tinha tanta alegria no seu coração, que ele não estava buscando a aprovação de homens, ele estava buscando a aprovação de Deus. Que você permite com que as pessoas venham debochar da forma como você adora a Deus. Que você permite com que as pessoas possam olhar para você e falar: olha como ele pula de alegria, olha como ele prega a palavra com tanto temor e com tanta paixão. Porque melhor é o homem agradar o coração de Deus e ser desaprovado pela multidão, do que um homem que busca pela aprovação de homens e no fim vai parar no sombro do calabouço, das trevas do inferno. Não é esse destino que Deus tem para você. Deus quer um coração extravagante nesse tempo, para que você possa ser extravagante não apenas aqui na terra, mas quando você subir ao céu, Ele olhar para você e dizer: servo bom e fiel, vem me adorar aqui comigo no céu. Davi dançou. E sempre tem aqueles que vão debochar. Quem foi a pessoa que debochou da dança de Davi? Sua própria mulher Mical. Ela olhou aquela cena e falou: que vergonha. Que vergonha é um homem se alegrar dessa forma, um rei se alegrar dessa forma diante da presença de Deus. Abra comigo sua Bíblia em 2 Samuel 6, versículo 20. 2 Samuel 6, 20. Davi voltou para abençoar sua casa, mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: como se distinguiu hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como se descobre qualquer homem vulgar.
Mas Davi respondeu a Mical: foi diante do Senhor, que me escolheu em lugar de teu pai e de toda a sua casa, para me constituir príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante dele que me alegrei, e ainda mais vil me farei, me humilharei aos meus próprios olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Davi falou para Mical: eu não me importo com teu deboche, eu me agrado porque o Senhor tem me agradado com a minha alegria, com a minha extravagância. Chegou o momento que você precisa entender de uma vez por todas. Isso eu falo com muito temor e tremor, porque tem se levantado na nossa geração muitos teólogos que se dizem bons, e o cara tem uma teologia muito bonita, e a teologia dele soa muito inteligente. Mas acima de uma teologia inteligente, ou melhor, acompanhada de uma teologia inteligente, deve haver um fogo no nosso coração que deve queimar de maneira apaixonada pelo nosso Senhor. Você deve ser extravagante. A Bíblia diz que Mical não teve filhos. Logo depois dela ter debochado da extravagância de Davi, aquele que é extravagante encontra graça diante de Deus. Aquele que não é extravagante pode acabar com Mical estéril. Mical não teve filhos. Não ter filhos naquela época é uma desaprovação aos olhos de Deus. Você quer ser aprovado diante de Deus hoje? Tem uma vida extravagante. Existe um texto que fala muito comigo. Você pode abrir no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3. A mulher do vaso de alabastro. Quantos conhecem esse texto? A maioria. Marcos capítulo 14, versículo 3 ao 9. Estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. Murmuravam contra ela. Jesus porém disse: deixa, porque a molestais? Ela fez uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, podeis fazer-lhe o bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a minha sepultura. Em verdade vos digo, em toda a parte do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Um perfume caro, um ano de trabalho sendo derramado. E ali estavam aqueles que julgavam, pessoas que caminhavam com Jesus. A Bíblia diz que Judas, em outros textos, ele começou a fazer conta. Deixa eu te falar uma coisa para você cravar no seu coração: não se faz conta do investimento quando se trata do reino de Deus. Você pode ter isso cravado como uma verdade no seu coração? Se Deus te pedir tudo hoje, você estaria disponível para entregar? Eu lembro em 2020, antes da pandemia, eu estava com meus pais em uma viagem. Meus pais moravam nos Estados Unidos, eu fui visitá-los, e ele já estava tendo o burburinho da pandemia. Eu passei uma semana com eles, uma semana e meia, e eu falei: meu pai, eu estou voltando para o Brasil. Aí ele falou comigo: mas por quê? Vai parar tudo. Meu pai já tinha observado, né? Analisado. Vai parar tudo, você vai voltar, vai ficar longe dos seus pais, você fica aqui, debaixo do meu cuidado, da minha proteção, em um país que teoricamente é um país mais avançado, um país qualificado como um país de primeiro mundo. Eu lembro que naquele momento que eu orei ao Senhor, eu falei com o Senhor: Deus, se o Senhor me quer de volta, eu estou disposto a te entregar tudo. Orei, Deus me respondeu: volta, eu quero você de volta na sua cidade. Falei com os meus pais: olha, eu estou voltando. Aí meus pais falaram: a troco de que você está voltando? Por que você está voltando? Porque a primeira coisa que a gente faz é fazer conta, é a gente fazer plano, é a gente projetar. E muitas das vezes o lugar onde Deus quer te direcionar não vai fazer sentido de acordo com os teus cálculos matemáticos, vai fugir de qualquer lógica e senso humano. Mas esse é o lugar mais seguro da terra, o centro da vontade de Deus. Eu voltei para minha cidade. Quando eu voltei para minha cidade, boom, lockdown, fechou tudo. Meu pai falava comigo: e aí?
Você ainda sabe se foi Deus que falou contigo? Eu falei: meu pai, eu tenho certeza que foi o Senhor que falou comigo. Naquele mesmo ano, a nossa igreja teve que avançar. Na época, o nosso ministério voltou a se reunir online. 10, 15 pessoas online, eu pagando ali o preço. Eu falei: Senhor, eu sei que Deus tem um plano sobre esse ministério, eu não vou desistir. O Senhor me chamou de volta. Quando abriu, nós fomos para o Luiz Eduardo, nos reunimos lá. Mas a coisa mais incrível foi que durante esse ano, durante esse tempo, eu conheci minha esposa. E aí eu paro para observar hoje: se eu não tivesse pagado esse preço, se eu não tivesse entregado a minha vida 100% ao Senhor, se eu não tivesse contrariado a lógica humana, onde eu estaria hoje? De repente eu estaria em um país de primeiro mundo, sofrendo a vida de uma escolha que é caminhar longe dos planos do Senhor. Mas glória a Deus que eu estou aqui, debaixo de uma promessa, debaixo de um desejo do coração de Deus, porque eu decidi quebrar o meu vaso. Eu entreguei tudo que eu tinha ao Senhor. Falei: Deus, eu estou voltando para que o Senhor possa cumprir a sua vontade sobre a minha vida. Porque a gente não faz conta. A Bíblia diz que o homem faz planos e a resposta vem dos lábios do Senhor. Você só projeta quando Deus não fala com você. Mas quando Deus falar com você, você para os cálculos na hora e você é obediente para seguir a voz de Deus. Tem gente que ainda está projetando. Tem gente que ainda está pensando: pastor, eu devo me converter. Pastor, eu devo fechar minha empresa. Pastor, eu devo abandonar esse relacionamento. Pastor, eu devo... Se Deus já falou contigo, corre. É uma urgência do coração dele, não para castigar você, mas para abençoar você. Mas a gente faz conta. Quem faz conta demais não é extravagante. Os teólogos disseram possivelmente que essa mulher já tinha tido uma experiência muito forte com Deus, resgatada da sua vida pecaminosa, de tal forma que ela entendeu, meus irmãos, que o Senhor era o seu bem mais precioso. A atitude extravagante que ela estava tendo em entregar tudo ainda era pouco mediante tudo aquilo que Jesus havia feito por ela. Jesus se deu por você. Jesus se entregou por você. E ela poderia ter escolhido um outro momento. A Bíblia fala que havia um homem fariseu que falou: olha, esse homem não é profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia que ali está uma mulher pecadora. Eu pergunto para vocês: por que aquela mulher escolheu falar com Jesus e derramar o nardo puro no momento em que os fariseus estavam ali presentes? Porque havia uma oportunidade. Eu quero te falar algo muito sério nessa noite. A tua vida está passando. Salomão vai dizer que a vida é como um sopro. Acabou. Um sopro. Do pó nós viemos, do pó nós iremos retornar. Se a vida é um sopro, a vida é uma janela de uma oportunidade que Deus nos deu para ser bem vivida, para tomarmos decisões direcionadas pelo Senhor. Aquela mulher esteve diante de Jesus em meio aos fariseus, porque ela não queria desperdiçar a sua oportunidade. A vida extravagante de muitos tem sido impedida porque você acha que você não está no tempo certo para desenvolver o projeto que Deus já colocou no seu coração. Você espera o tempo ideal. Quando Deus já falou contigo que o tempo já chegou, você fica matutando com Deus: não é chegado a hora. Prolonga mais um pouquinho, Deus. Deixa eu me preparar, Deus. Jesus está voltando, ele vai vir como um ladrão para muitos. Jesus está voltando, ele vai resgatar sua noiva, mas para muitos vai ser como um ladrão. Eu não quero desperdiçar a oportunidade de ver uma vida íntegra, submissa aos planos do Senhor. Eu quero ser extravagante. A mulher do fluxo de sangue, como Júlia pregou ontem, 12 anos padecendo de uma enfermidade, tendo gastado tudo com outros médicos. Ela ouviu dizer que Jesus estava passando. O médico dos médicos estava passando. Ela poderia ter esperado um outro momento. Tinha uma multidão perto de Jesus. A Bíblia fala que ela esmagando, espremendo-se diante da multidão, ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. Por quê? Porque uma janela da oportunidade havia sido aberta por ela. Qual é a janela da oportunidade que Deus tem te dado hoje? Para voltar para os caminhos dele, para cumprir com o chamado dele,
para viver uma vida extravagante a qual Ele espera de você. 2 vezes participar de um culto semanal é muito pouco. Você achar que você dá seu dízimo, a sua oferta, você já é bem aceito, é muito pouco. Você achar que você orar, jejuar, ainda é muito pouco. Deus quer a sua vida, o seu coração por inteiro. E aquela mulher entregou. Ela não esperou o tempo que para ela era ideal. Ela sabia que aquela oportunidade talvez ela nunca mais teria. Lucas 7, versículo 37. Esse texto na versão escrita no Evangelho de Lucas. E eis que uma mulher na cidade era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e ungia com unguento. Quando isto o fariseu que tinha convidado viu, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um que devia 500 dinheiros e outro 50. Não tendo eles como quem pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse: tenho para mim aquele a quem mais perdoou. Ele disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei à tua casa, não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas, e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu meus pés com unguento. Simão perdeu a oportunidade, porque ele se achava digno demais. Em uma adoração extravagante, você precisa reconhecer a tua limitação. Jesus vai dizer que aquela mulher participou da unção da sua sepultura. Simão perdeu o privilégio de participar daquele que haveria de ungir Jesus em sua sepultura, porque ele se achava justo demais. Nós somos falhos e pecadores nesta noite, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. E não existe um justo aqui nessa casa senão o nosso Deus. E ao invés de olhar para o nosso irmão, julgar o nosso irmão, olhar para o pecado do nosso irmão, apontar o dedo para o pecado do nosso irmão, nós precisamos juntar o nosso irmão e pedir perdão ao Senhor. E nós precisamos lavar os pés de Jesus com lágrimas. Porque eu não quero perder a oportunidade de ungir o meu amado. Adoração e a devoção extravagante é reconhecer a tua limitação diante de um Deus que é todo poderoso, capaz de sarar você, de curar você, de te dar unção, de te dar uma nova veste. Mas não, a gente está brincando muitas vezes. A gente está preso na religiosidade. E o Senhor falou muito forte no meu coração ontem, enquanto eu orava por uma moça pós-culto. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Agora, filho, nesse texto, é filho maduro. É o ruiós. Você é filho ruiós, você é filho maduro. A criação não aguarda ansiosamente a manifestação de filhos imaturos. A criação aguarda os filhos maduros posicionados, que não perdem tempo para serem extravagantes em ser apaixonado pelo Senhor Jesus. Então hoje, nesse dia que o Senhor escolheu para que você estivesse aqui nessa noite, o Senhor tem projeto de novidade. Quantos creem nisso? Eis que eu faço uma coisa nova, eu colocarei rio no ermo, eu irei colocar um caminho em meu deserto. Mas Deus, Ele só tem projeto de maravilha, de unção e de extravagância para aqueles que estão submissos a viver uma vida em extravagância. Enquanto você viver de uma forma medíocre, e aqui eu me coloco sendo o primeiro que preciso mudar nisso, eu não irei viver e contemplar os milagres do Senhor.
O Senhor merece mais, Ele é digno de tudo. E nesse momento eu posso derramar esse unguento, esse perfume. Eu posso me lançar diante dEle, Ele perdoar os meus pecados e Ele olhar para mim e dizer: olha, você está pronto para viver a estação da extravagância? Então receba a tua promessa, porque você tem inclinado o seu coração a viver debaixo daquilo que eu tenho pedido para você. A manifestação de filhos maduros vem de um lugar onde nós somos extravagantes. E aí a gente vai parar de debater se a gente tem que servir mais ou menos na igreja. A gente vai parar de debater se a gente tem que dar o dízimo ou oferta na igreja. A gente vai parar de debater se a gente tem que ler a Bíblia ou não ler a Bíblia. A gente é tão apaixonado por Jesus, gente, que a nossa extravagância reflete o caráter daquilo que Deus espera de nós. A gente vai poder orar e curar o enfermo. A gente vai poder orar por aquele que precisa de um milagre, e a gente vai experimentar do milagre, porque nós vivemos uma vida extravagante. Jesus foi extravagante, Jesus foi radical. Como assim Jesus foi radical, pastor? Como é que Jesus não foi radical se Jesus foi 100% obediente ao seu Pai? Jesus se entregou por nós. Jesus nos absolveu da condenação. E a nossa manifestação tem sido: Senhor, eu vou para o culto, eu vou para a igreja, eu me comporto como um filho, porque eu não tenho visto as bênçãos do céu sobre a minha vida, porque você não tem se comportado como filho maduro. Eu não paro de contar a bênção, e eu não falo que eu não tenho dias difíceis não, porque eu sempre tenho meus desafios. Esse ano foi um mês onde eu perdi a minha avó. Esse ano foi um mês onde eu tive que viver longe da minha família, dos meus pais. Esse ano foi um ano onde eu tive que lidar com problemas emocionais. Sério, pastor? Sim. Eu tenho minhas lutas, as minhas dificuldades, mas eu não paro de contar bênção. Sabe por que eu não paro de contar bênção? Porque eu não vivo esperando que Deus, Ele me proporcione uma vida melhor. Eu vivo entregando a Deus tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, sabendo que Ele vai cuidar de todas as coisas, porque quando eu coloco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, a coisa começa a acontecer. Mas eu preciso ser maduro para entender isso. E Deus olha para você hoje, Ele só quer uma coisa de você: o teu coração, a tua devoção. Mas não é algo raso não, irmãos, porque eu relaciono com minha esposa de uma maneira muito intensa. Eu amo minha esposa com tudo aquilo que há em mim. Mas o meu amor pela minha esposa não pode ser maior do amor que eu tenho pelo meu Jesus. Então não pode ser raso. A criança que está no ventre da minha esposa eu já amo profundamente. Não sei o sexo, não olhei nos olhos, mas eu sei que é um amor profundo de um pai. Mas eu não posso amar mais essa criança do que eu amo a Jesus. Eu tenho um compromisso nessa noite na minha geração, porque a criação está aguardando filhos maduros que reagem de uma forma onde o Senhor é o centro. E quando Ele é o centro, você pede, Ele te dá. Você clama e Ele responde. Não porque Ele está submisso à sua vontade, mas porque você já está rendido diante da vontade dEle. Se coloque de pé, eu quero orar por você hoje. Filho ruiós, filho maduro,